Queremos agradecer ao pastor desta igreja, o pastor Eliseu, os demais obreiros que estão aqui no público, e quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, pelo que já ouvimos. Eu não teria agora muita coisa para falar, mas uma coisa eu prometo para os irmãos: a gente termina antes de meia-noite, tá bom? Glória a Deus. Queridos, para ganharmos mais tempo, eu acho que não tem coisa melhor do que ler a Bíblia, né? Aí a gente ganha tempo. A gente ganha tempo lendo a Bíblia e perde tempo lendo revista de quadrinhos e de histórias de... Eu vou falar o resto. Isaías 42. Isaías 42. Se você ler comigo, eu vou economizar o tempo e você vai com uma mensagem guardada no teu coração. Na minha Bíblia está escrito aqui: o servo do Senhor. O servo do Senhor. Algumas Bíblias podem estar um pouco diferentes. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Vamos falar junto? Promulgará o direito para os gentios. Amém? Que Deus abençoe. Essa leitura é um pouco longa, mas eu vou, como já foi falado, eu vou resumir. Eu vou ver se eu consigo ser sábio, né, pastor? Ser sábio. A gente tem lutado muito para ser, mas é o Senhor que nos vai ensinando. Como já falamos, eu me sinto na minha congregação de estar aqui com os irmãos. Ali em Guarulhos, a gente não tem esse costume de sair aos domingos. Essa deve ser a terceira vez durante quase todo o ministério, quando não é uma viagem. Quando não é uma viagem. E alguma coisa Deus tem feito para isso acontecer. Porque em Morgante eu não sabia nem o que era isso, nem onde que era. Mas o Senhor, Ele nos trouxe aqui. Então é coisa de Deus. É a obra de Deus. Agora, uma frase que o pastor falou aqui, a mensagem pode ser curta. Dizer que Jesus é bom e que o inferno não presta, a gente não gasta nem 15 segundos para falar isso. Vamos repetir essa palavra? Jesus é bom. O inferno não presta. O diabo é mentiroso. Ele peca, ele mente desde o princípio e continua mentindo. Então, para falar essa frase, se gasta menos de 15 segundos. Agora, para viver falando ela, tem que viver a vida inteira. Diga comigo: eu tenho que viver a vida inteira dizendo que Jesus é bom, sabendo que Ele é bom, vivendo com Ele, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Essa leitura que a gente fez para os estudiosos de história da humanidade, das guerras, dos conflitos de países e de história do povo antigo, essa história está escrita há mais de 2.700 anos, mas ela se cumpriu. Essa frase que a gente leu logo no primeiro versículo, é lógico que ele está falando de Ciro, texto de Isaías, de um homem que Deus tinha escolhido para libertar o povo de Israel, que estava vivendo cativo. Só que a profecia verdadeiramente estava se dirigindo a Jesus, porque Deus, para libertar o seu povo, tem usado homens.
Repita comigo: tem usado homens. Esta igreja, se sentasse nestes bancos e não tivesse homens de Deus, se não tivesse mulheres de Deus, se não tivesse servos de Deus, as pessoas entravam aqui dentro sem compromisso nenhum e ficavam tristes, ficavam sem noção do que fazer. Mas quando estamos aqui na casa do Senhor, estamos agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E ainda é pouco estar aqui 1h30, 2 horas, mas temos uma noção de uma coisa, que bom é estar na presença do Senhor, bom é estar aqui. Muitas vezes no culto, muitas vezes o que acontece no culto nos faz esquecer a hora e nos faz dizer como é bom estar aqui. É muito melhor aqui um dia na casa do Senhor do que 1000 dias lá fora. E muitas pessoas não têm ainda na sua agenda reservado um dia para estar na casa do Senhor. Mas eu aqui estou diante de uma igreja que com certeza tem escolhido estar adorando a Deus. E uma das frases do hino que eu gravei e vi escrito, é lógico que a gente não grava tudo, mas um louvor que foi cantado aqui diz: o fim é muito melhor para os que estão com o Senhor. Ou seja, o servo de Deus, ele preserva a sua vida cristã diante das promessas de Deus que Ele tem feito para a sua vida eterna. Porque, irmãos, mesmo sendo crente, mesmo sendo obreiro, mesmo fazendo muitas coisas diante dos olhos das pessoas, milagres que Deus tem operado na minha vida, na tua vida, mesmo fazendo tudo isso, a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dificuldades. Para poder estar aqui, eu dei um aviso ontem à igreja, a uma comissão de obreiros, dizendo que eu não poderia estar lá hoje e eles me representassem. Ainda deixei um filho lá, meu filho ficou lá, o Tiago. E ainda orientando, eu vou estar na congregação dos meus filhos, lá do meu filho, da minha nora, aonde eles congregam. Estaremos apresentando lá uma netinha. E eu fazendo este anúncio, eu não sabia o que estava acontecendo com a nossa família. Mas ao sair para a escola bíblica dominical, eu avisei ontem isso. Mas ao sair para a escola bíblica, ficamos na escola, porque ontem foi uma reunião nossa nos departamentos, e a escola bíblica dominical, estudar lição, fazer reuniões, atender pessoas. A gente estava indo para a escola uma ligação, para que a gente viesse a um sepultamento de um parente nosso da nossa família, muito chegado à nossa família, que mora aqui em Goianás. E o sepultamento foi aqui no cemitério do Carmo. E a gente veio para o sepultamento. Nós tínhamos avisado que vinha para uma apresentação de uma criança e acabamos, primeiramente, sepultando uma pessoa. Então, são essas coisas que acontecem conosco. Mas o servo do Senhor, ele está adorando a Deus, sabendo que nosso Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ao 3º dia ressurgiu diante dos mortos, e dizendo: todo o poder está entregue a mim nos céus e na terra, e agora eu tenho o poder, porque o poder que Jesus veio trazer de libertação, foi nos trazendo livramento do poder da morte. Lembro-me quando eu era criança, eu ainda não era batizado, e eu chorava: meu pai, eu quero me batizar. E o pastor dizia: irmão Agostinho, deixa o menino se batizar. E na igreja que nós congregávamos tinha um versículo bíblico lá de Apocalipse 3: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E quando nós chorávamos e pedíamos ao meu pai para ser batizado, eu queria ser batizado, mas eu era muito pequeno, não tinha desenvolvimento de uma criança que pudesse se batizar, ainda era muito pequenininho e ainda doente. E o pastor chegou a ponto de dizer ao meu pai: irmão Agostinho, batiza o menino, porque de repente ele morre, ele não vai ser uma pessoa que vai sobreviver. E a gente fica com um pensamento, agora, uma dívida com a gente. A gente fica preocupado com isso. E Deus tem a sua maneira de trabalhar. Isso é, irmãos, certo é que nós descemos as águas batismais. Deus nos chamou para esta obra, para dizer para você que você é um milagre nas mãos do Senhor. Você é um conquistador quando você tem a presença de Deus na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Certo é que nós
descemos nas águas batismais, vamos batizar. E quando chegamos a uma idade, ainda não era a maioridade, a gente veio para São Paulo sozinho. Minha irmã, que morava aqui, minha irmã mais velha, me escreveu dizendo como que eu fazia para chegar a Guarulhos. Chegamos em Guarulhos e arrumamos o primeiro emprego, ainda era de menor ainda, e ali a gente teve uma luta muito grande, mas passamos pelo Vale da Morte e estamos aqui dizendo para você: o Senhor fez um milagre na minha vida. Certo é que nós achamos uma companheira, essa companheira que foi apresentada hoje aqui, a irmã Élia, e casamos. Só que quando era 2 meses, ela dizia: eu quero um filho. Ela só não dizia assim: senão eu morro. Ela não dizia isso, mas ela queria um filho. Ela dizia depois de 3 meses: eu quero um filho. Agora vamos fazer a conta aí. Eu casei dia 22 de maio de 82. O Tiago Nacuel nasceu dia 17 de maio, faltando um ano para eu fazer, faltando 5 dias para eu fazer um ano que estava casado. Nasce o El. Então, quando nós estávamos com 3 meses de casado para 4 meses, eu tinha um comércio, e os ladrões entraram naquele comércio. Entrou um ladrão com 2 revólveres em mãos. Eu nem sei como que ele ia roubar. 2 revólveres, eu não imaginei, ele vai soltar um. E mandando todo mundo ir para o banheiro. Minha mãe, minhas irmãs, eu, minha esposa. E ele disse que ia matar as pessoas. Vocês não devem gritar, não devem fazer movimento nenhum, que eu mato vocês. E ameaçou matar a minha mãe. Só que eu não aguentei. Quando ele colocou o nome nas costas de minha mãe, aquilo mexeu com o meu coração e o medo foi muito grande. O medo foi tão grande que eu corri, irmãos. Derrubei cadeira, pulei o balcão, corri na rua e só escutava os tiros. Só escutava os tiros. Então, para os irmãos poderem ter uma ideia, pelo tempo, a minha esposa devia estar grávida. E eu cheguei numa roda, aqueles carros de polícia, para prender o ladrão, e eu dizendo para a polícia: o bandido está acabando com a minha família. A polícia só acreditou que era um assalto, porque a rua estava muito cheia. E eu cheguei, minha mãe chorando, meu pai chorando, pensando que o ladrão tinha matado eu, pois os tiros eram todos nas minhas costas. Eu correndo na rua e ele disparando um revólver todas nas minhas costas. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Deus, Ele promete e cumpre com a sua palavra, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então essa mensagem eu quero encerrar porque o tempo não permite, mas esse texto de Isaías 42, vamos conferir se aconteceu no Novo Testamento. Vamos conferir? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu. Nós temos escrito aí com certeza em vários nos evangelhos, mas observe este texto se cumprindo. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O texto de Isaías 42 vai dizer lá que Deus vai libertar os gentios. E Jesus Cristo, ele veio para trazer salvação a todos os povos. E os gentios não tinham direito de entrar no templo. Os gentios não tinham direito de adorar a Deus. Os gentios não tinham a comunhão com Deus, porque os fariseus, os judeus, se julgavam santos, se julgavam dono da lei, se julgavam dono da verdade, se julgavam o único povo que adorava a Deus e tinham quebrado todos os compromissos que Deus tinha pedido a eles. Por isso que eles foram cativos, por isso que eles sofreram muitas perseguições, mas foram libertos porque Deus cumpre com a sua palavra e usou a nação para que o Jesus Cristo viesse trazer salvação às demais nações. É por isso que hoje aqui estamos, porque Jesus Cristo foi enviado
enviado para trazer salvação para mim e para você. E sem Jesus, nós não temos milagre. Sem Jesus, nós não temos conquista. Tudo que você conquistar sem Jesus são coisas passageiras. Mas se você conquistar com Jesus, se você conquistar com Jesus, Jesus aprovando, Jesus na direção, Jesus te dando, Jesus, Ele prometeu, então Ele cumpre. Então o inimigo não toca, o inimigo não destrói, o inimigo não mata, o inimigo não quebra, o inimigo não pode fazer nada. Até os ossos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, a palavra já dizia: nem o osso deles era quebrado. E era costume de todos que fossem crucificados naquela época. O primeiro sinal para ver se estava morto mesmo, para não deixar viver novamente, era quebrar os ossos para o camarada não. Era o último suprimento que dava para as pessoas. Dava uma pancada no tórax para quebrar. Quebrava também os ossos da canela. Quebrava de uma maneira para que pudesse provar verdadeiramente que estava morto e mostrando para todo mundo o castigo daquela pessoa. Mas Jesus Cristo não quebrou os seus ossos. Ninguém quebrou, porque Deus não permitiu, e a sua palavra vai garantir isso. É Ele que vai libertar o povo. É Ele que vai libertar um povo quebrado. É Ele que vai libertar um povo que está falido. É Ele que vai libertar um povo que está condenado à morte. É Ele que vai libertar um povo que deve muito. É Ele que vai libertar um povo que tem uma dívida que não tem quem assuma. Ele assumiu a tua dívida. Ele perdoa os teus pecados. Ele prepara você. Ele te dá filho. Ele te dá neto. Ele te dá esposa. Ele te dá sogro. Ele te dá sogra. Ele te dá casa. Ele te dá uma família. Ele te dá uma igreja. Ele te dá um lugar para você adorar ao Senhor. Ele te dá dia. Ele te dá hora. Ele te dá todos os momentos para que você aproveite e glorifique e exalte o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que teve um rei que todo o respeito que ele tinha, ele ainda dizia verdadeiramente que Jesus Cristo, ele acreditava verdadeiramente pelos sinais que via e pela história e pelo povo crendo. A Bíblia diz que esse rei, ele teve a oportunidade de dar glória a Deus, mas ele queria glória para ele, então ele fechou a boca e não quis dar glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido por bichos, vermes, comeu o seu corpo, porque ele não glorificou aquele que não deixa você perecer, aquele que ressuscita você, aquele que faz coisas velhas serem novas, aquele que do nada ele cria tudo, aquele que formou os céus, como está escrito no texto que a gente não leu todo, mas ele estende os céus, ele estende a terra, ele estabelece os fundamentos, é ele que coloca a tua vida em você, e é ele que controla esta vida. Portanto, querido, aproveita o momento. Se você ainda não tem o nome escrito no livro da vida, fala com Jesus: Jesus, eu quero este milagre na minha vida, eu quero o nome escrito no livro da vida, e não permita, Jesus, que este nome seja apagado, porque eu quero ser um conquistador, eu quero, e a conquista só pode começar pela minha vida, só pode começar pelas nossas vidas, nós assumir esse compromisso de ser conquistador. Uma conquista santa, uma conquista de glorificar a Deus, não é uma conquista egoísta, não é uma conquista em detrimento de outras pessoas, mas é uma conquista se esforçando para ajudar as outras pessoas. Uma conquista para dizer assim: em nome de Jesus, eu pego pela tua mão e te ajudo. Levanta e glorifica a Deus, porque você também foi comprado pelo mesmo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a permanecer fiel ao Senhor. Quero agradecer o carinho como fomos recebidos nessa igreja. Não prometo vir sempre, porque aí eu estarei em falha lá na congregação onde estamos lá, mas o Tio Elton está aqui glorificando a Deus com o pastor Eliseu e todos os membros que fazem parte desse corpo. Lá estamos com certeza orando por vocês também,
e um dia estaremos para sempre com o Senhor, todos unidos. Não há necessidade de evangelho, não há necessidade de resolver problemas, porque estamos lá porque os problemas foram resolvidos. Jesus Cristo é o que resolve o teu problema. Coloca tudo isso na mão de Jesus, porque Ele assume a responsabilidade e ande de cabeça erguida, glorificando e exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, Ele merece. Deus salva de alma.